Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Ivaldo Ramos Salles, com o tema A Pedagogia de Jesus. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos. Um privilégio estar com vocês novamente para fazermos um pouco de uma reflexão a respeito do nosso Mestre Jesus. Muito se fala sobre os ensinamentos de Jesus, muito se fala sobre as parábolas de Jesus, mas a gente precisa ter em consideração a pedagogia que Jesus usou ao vir aqui na Terra, neste planeta, que Ele é o governante, para trazer a palavra mais simples, mais próxima ao nosso entendimento. E a gente precisa levar em consideração o quão eram simples as pessoas estavam no início da nossa era cristã, no início desse segundo milênio. Porque uma das coisas que Jesus fez no Ocidente foi mudar o calendário com que nós contamos o nosso tempo. Encerrou-se em Jesus e iniciou-se no ano que Jesus nasceu um novo tempo, uma nova contagem que iniciou do primeiro ano, onde vieram as pedagogias, os ensinamentos que Jesus trouxe, em primeiro lugar, para os israelitas, para os judeus, porque ele veio abrir a porta para esta explicação mais simples e mais necessária para aqueles que adoravam o único Deus. Ah, mas quem é esse único Deus? Bom, de uma maneira simples, é o único. É só Ele que existe. É o Criador do céu e da terra. A inteligência suprema, o conhecimento de tudo que existe e o Criador de tudo que existe. E Jesus veio trazer esta verdade de maneira simples. Há uma terra, há uma nação que estava arraigada em muitos dogmas e em muitas leis. Em princípio, uma religião, uma nação que obedecia os 10 mandamentos da lei mosaica. E a maioria dessas leis nós hoje conhecemos, né? Não matarás, honrarás pai e mãe, não cobiçarás o bem do próximo, honrarás, não mentirás, não dirás falsos testemunhos. Mas além desse código de leis que Moisés recebeu por uma inspiração divina,
o próprio Moisés instituiu leis terrestres, leis humanitárias, leis para conviver uns com os outros de maneira ética, de maneira justa, de maneira correta. Mais do que 130 leis governavam o povo de Israel. E algumas já estavam na época de Jesus precisando ser corrigidas, melhor interpretadas. Um exemplo disso, a lei que mandava guardar o sábado. E por que essa lei existia? Porque a lei, ela tinha como principal base a coordenação, o trabalho, o cumprimento das regras de produtividade, de convivência, de pacificidade. E para isso Moisés instituiu que o 7º dia deveria ser usado como um dia de descanso. Não só para os próprios israelitas, mas principalmente para os servos, os empregados das casas, das famílias, para que não fossem usados como escravos, fazendo com que eles trabalhassem o tempo inteiro. E Jesus foi claro quando disse: a lei é para auxiliar, ajudar e corrigir os erros e os defeitos dos homens, e não para dirigir cegamente, sem um propósito. E assim Jesus trouxe detalhes, pequenas convivências diárias, onde se tinha como principal a convivência de pais e filhos, de esposo e esposa, e das pessoas com os guardiães da sua lei. Uma coisa que não era muito fácil, porque naquela época os israelitas eram subjugados, escravizados, desde que com algumas regalias, ao povo romano. O povo romano determinava as leis, determinava impostos, determinava regras e permitia, em contrapartida, que os israelitas continuassem adorando o seu Deus, que naquela época chamava-se Javé, que era o nome que eles davam para o Deus único e verdadeiro. E Jesus veio nesse povo, nessa época, dizer assim: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Desde o começo, Jesus era alguém esperado pelo povo israelita. As profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias
o ungido, o Cristo, viria resgatar o povo de Israel e dar para ele o reino da terra e o reino dos céus. Muitos daquela época não entendiam isso. Entendiam que o Messias ele vinha libertar os israelitas do povo romano. Judas era um deles, um dos apóstolos do Cristo, um guerrilheiro, alguém que estava seguindo a Cristo, querendo amar a Cristo, mas esperando que Cristo libertasse os judeus da escravidão. Tanto que Judas traiu, entre aspas, Jesus. Entregou-os aos romanos e aos líderes judaicos. Porque ele esperava que aquele ato de entrega fizesse com que Jesus se rebelasse e trouxesse os guardiães, os guerreiros, vindos do plano espiritual, que não seriam apenas guerrilheiros humanos que fariam a revolta, que fariam a libertação. E quando Jesus não fez isso, Judas se decepcionou. E ao se decepcionar, se arrependeu. Se arrependeu do que ele tinha vindo fazer. Se arrependeu de ter entregue o mestre dos mestres, Jesus. Só então Judas entendeu o nível de libertação que Jesus falava. E Jesus falava: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E Judas entendeu. Judas entendeu que cada um de nós deveríamos buscar essa verdade, esse caminho e essa vida nos ensinamentos e nos evangelhos de Jesus. Jesus entendeu a psicologia que Jesus usava. Jesus não impunha. Jesus não obrigava ninguém a acreditar nele. Porque Jesus, como um espírito superior, que já estava muito acima do que nós conseguimos entender, sabia que a liberdade ela chegaria. Cada um e para cada um, no seu momento certo, na sua condição precisa, no seu melhor entendimento e melhor aceitação, fazendo o seu melhor. Pedro negou 3 vezes a Cristo quando Cristo foi preso. Isso depois de dizer que jamais negaria Jesus.
Mas em nenhum momento Jesus obrigou Pedro a fazer nada. Em nenhum momento Jesus sequer obrigou Pedro a abandonar a espada que ele trazia na cintura por conta de ser pescador, mas também para se defender. Porque Jesus sabia que um dia Pedro iria entender que a nossa libertação não está cunhada a uma espada. A nossa libertação está cunhada à energia que nós multiplicamos dentro de nós. A energia que nós atraímos, cultivamos e multiplicamos. E espalhamos. E tudo aquilo que espalhamos, recebemos de volta. Essa era a pedagogia que Cristo trazia dos planos espirituais mais elevados. Como governante da terra, Jesus tinha há muito tempo conseguido a instrução, o conhecimento de que nós somos aquilo que nós acreditamos, que nós somos aquilo que nós pregamos, somos aquilo que nós fazemos, para um dia sermos aquilo que nós acreditamos. E é quando chegamos nesse ponto de fazer, de acreditar e depois ser, que nos tornamos o bem, que nos tornamos parte da energia que espalha o amor. Lembra que Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A partir desse momento, nós estamos espalhando o bem, nós estamos espalhando o amor, nós estamos espalhando a psicologia do ensinamento do amor ao próximo e do bem a todos. Porque só existe um caminho que nos vai fazer cada vez mais espalhar o bem, o amor, a fraternidade, a justiça, o bem, dar para os outros aquilo que nós trazemos dentro de nós. Nós não seremos felizes o dia que nós conseguirmos conquistar o mundo. Nós conquistaremos o mundo o dia que nós sermos felizes. Por quê? Porque nós precisamos tirar de dentro de nós o bem-estar, a alegria, a felicidade, o querer bem. Fazer o bem apenas pelo bem.
não é fazer o bem esperando que o bem venha. É fazer o bem porque o bem vem. É acreditar nisso. É ter fé, ter esperança, ter a certeza de que um bem que a gente faz jamais será perdido. O bem que a gente espalha voltará multiplicado para nós, para o nosso redor e para os nossos parentes e amigos. E virá também para aqueles, se nós tivermos, os nossos inimigos. Porque nada pode brecar, parar ou superar o amor. Nada pode fazer com que o mal prevaleça, porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Cada sementinha do bem que a gente planta, ela se espalha, ela progride, ela aumenta, ela floresce. E quando essa sementinha floresce, ela cresce, se vitaliza, cria flor e cria outras sementes. Outras sementes que nós vamos espalhar. E não só nós, porque nós só não somos os únicos a espalhar a semente do bem. Todos nós espalhamos a semente do bem. Alguns, quantidade de uma semente, alguns uma quantidade de 2 sementes, outros uma quantidade de 10 sementes, outros um punhado de sementes. A semente do bem se espalha. A semente do bem cria o bem. A semente do mal não existe. Porque o mal é a ausência da luz, é a ausência do bem, é a ausência do bem-querer. O mal é apenas a ignorância. A ignorância que nós trazemos dentro do peito ainda e que estamos fazendo espalhar, aumentar, frutificar, florescer e se espalhar. A pedagogia de Jesus veio trazer para nós a certeza. Deus é misericordioso. Deus não nos castiga. Nós não recebemos castigo. Nós apenas, muitas vezes, travamos o nosso caminho por criar por criar empecilhos na energia
que nós precisamos aumentar e fazer crescer. Momentaneamente, nós criamos nós, travamos. Momentaneamente, sim, momentaneamente. Mas a partir do momento em que nós usarmos a oração, o nosso sentimento, a nossa vibração, o nosso pensamento e o nosso querer, nós faremos com que esses nós fluam, que eles comecem a se espalhar em forma de energia e em forma de vibração. Que ele comece a ir aonde nós pudermos alcançar com o nosso pensamento. Façamos orações por nós. Façamos orações pelos nossos parentes, principalmente pelos parentes difíceis. São os que precisam de mais orações. Façamos orações pelos nossos governantes. Nenhum espírito foi criado para ser mau. Nenhum espírito foi criado para ser eternamente ignorante. Oremos por todas as religiões do planeta Terra, por todas as filosofias do planeta Terra, para que o bem surpreenda, cresça, evolua, se espalhe e retorne cada vez mais para todos os espíritos que estão crescendo, aprendendo, evoluindo, como nós estamos engatinhando, como nós estamos procurando aprender a sermos cada dia, hoje, melhor que ontem. E cada dia, amanhã, melhor que hoje. Porque somos seres perfeitos em criação, em evolução, em aprendizado, hoje e sempre. Que tenhamos sempre a mentalidade de fazer o bem, sem olhar para quem, porque todos nós merecemos as bênçãos e a paz do Senhor. Namastê. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.